Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria agora de vir com você para um ponto onde nós estamos avançando. Esse é o quarto domingo que nós estamos observando esse tema e vamos avançar um pouquinho com ele por mais algum tempo. A ideia nossa é virmos para a mesma página. A ideia nossa é trabalharmos os alicerces, limparmos um pouco a nossa estrutura, para que a gente continue avançando juntos. Orientamos os irmãos e observamos aqui que nós não estamos pregando alguns textos, não é como a gente tem o hábito de fazer, expondo às vezes um texto ou outro. Nós estamos fazendo uma pregação mais temática e, na verdade, mais do que pregação, nós estamos fazendo um estudão bíblico. Então temos desafiado a todo mundo a trazer a Bíblia, a olhar, nós vamos folhear a Bíblia aqui juntos, tipo EBD assim, só que agora é à noite. Então, estamos pensando num tema que é muito importante para nós, é muito caro. É o tema da igreja. Diga comigo, igreja. Eu não sei se vão conseguir colocar na tela o meu PowerPoint. Se conseguirem, me ajude, por favor. Conseguiram? Ótimo, muito bem. Não era bem esse, não. Ele era diferente, ele era azul, mas tudo bem, está tudo certo, né? Fique tranquilo aí. Se acharem a foto com as crianças pintadas, está tudo ok, se não, está tudo bem também, fica tudo jóia aí. Houve uma desconfiguração, foi isso que me falaram hoje de manhã, e eu acabei não corrigindo esse detalhe. Bom, mas, e nós estamos pensando então sobre igreja. Vocês já repetiram a palavra igreja, já não? Vamos repetir de novo, 1, 2, 3 e já. Igreja, não é? E nós estamos olhando esse termo igreja de um ponto de vista técnico, um ponto de vista específico, utilizado somente no Novo Testamento, que quando se usa a palavra igreja no Novo Testamento, ela se refere especificamente ao povo de Deus. Fora do Novo Testamento, até no Velho Testamento, na Septuaginta, na tradução para o grego, ou em outros momentos, a palavra igreja significa um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas, uma congregação, às vezes para fins políticos, às vezes para fins civis, às vezes para badernas. Não é o termo de ajuntamento de pessoas. Mas no Novo Testamento a Bíblia dá um termo técnico para ela. Povo de Deus. E nós pensamos assim esses dias, falamos um pouco sobre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal, por exemplo, é o conjunto de todos os homens e mulheres em todos os tempos e em todos os espaços que se renderam a Jesus Cristo, que foram convertidos pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, sejam judeus ou sejam gentios, agora unem-se sob um só povo que recebe o nome de igreja, e essa igreja, portanto, o conjunto de todos os salvos, é chamada de Igreja Universal, e nós observamos que a Igreja Universal é expressa nas diversas realidades das comunidades locais visíveis. Esta aqui, por exemplo, é uma comunidade local, é uma igreja local, que de certo modo expressa um pouco da Igreja Universal de Jesus Cristo. Falamos um pouco sobre a importância da igreja. Diga comigo, a igreja é muito importante. Diga firme. Você não deu a ênfase que eu dei, mas tudo bem. Ela é muito importante, muito. Nós não entendemos a importância da igreja. Aliás, muito obrigado, parabéns, esse pessoal é fantástico. Leia a parte de baixo da importância aqui, por favor. Consegue? Se eu ficar parado assim, você consegue ver o que está atrás de mim aqui? 1, 2, 3 e já. Gente, vocês são demais. Pegaram. Exagere. Quando você achar que você entendeu a importância da igreja, você precisa inflacionar o negócio, porque seguramente você não entendeu tudo. É muito mais importante do que você e eu podemos imaginar. E a importância da igreja está em alguns fatos que nós estamos observando aqui, e um deles foi que Jesus é o cabeça da igreja. Olha que coisa importante, não é? Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Diga comigo, corpo de Cristo. É muito importante isso, a gente não entende muito bem isso. Mas entendemos na mente, mas isso precisa descer para o nosso coração, e o Espírito Santo vai promovendo isso para que essa ideia fique mais clara para nós. Nós pensamos no fato de que Jesus é o noivo e a igreja é o que mesmo? Eita,
Nós estamos no estudo bíblico. Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Muito bem, vocês só falaram baixinho. Não é? Pensa numa coisa importante. Certo? Pensa num privilégio, em algo intenso. Não é? A igreja ser considerada a noiva de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Uma das suas metáforas é isso, é a noiva do Cordeiro. Isso é algo que para nós às vezes não estamos assim tão entendendo, mas o Senhor deixa isso claro para nós, isso vai descendo para o nosso coração. Uma outra ideia que nós apresentamos aqui é que Jesus é o pastor e a igreja é o seu rebanho. Eu gosto de pensar nisso. Se você é ovelha de Jesus, não é? Se você entregou sua vida para Jesus, se você renunciou ao domínio da sua vida, se você colocou sua vida nas mãos de Jesus, se você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você tem a sua esperança firmada em Jesus Cristo, se o seu nome foi escrito no livro da vida, se você nasceu de novo, você está muito melhor do que você imagina. Às vezes a nossa mente fica muito presa aqui, muito limitados aqui e ali com uma série de coisas, e Satanás é muito bom nisso, ele vai querendo encher a nossa visão de lentes cinzas, e às vezes nós vamos concordando com ele, permitindo, então vai ficando tudo muito cinza, e a gente não percebe que a vida do crente ela é maravilhosa, cheia de cor e de vida. E às vezes a gente deixa de viver as cores e as vidas e os sabores da caminhada cristã, porque nós vamos dando oportunidade às dores que às vezes Satanás vai exagerando na nossa percepção. Pensamos que a igreja é o povo, um reino sacerdotal, não é? E Jesus é o sumo sacerdote. E começamos a falar domingo passado, lá no Moinho Vermelho, sobre o fato de que a igreja é a família de Deus. Diga comigo, família de Deus. Se você perdeu alguma coisa disso que a gente falou, está lá no Spotify e também está lá no canal do YouTube. Você pode ler e ouvir para que a gente fique juntos. E eu quero então agora avançar nesse tema de família de Deus, chamando você para ler a Bíblia comigo. Então, se você está aí com a sua Bíblia física, se você está com a sua Bíblia virtual, por favor, mova-se comigo um pouquinho nesse estudo bíblico. Nós queremos ouvir a Bíblia falar, ouvir o Espírito Santo em sua tonalidade e orando a Ele para que Ele ministre ao nosso coração essa porção de arrependimento, de ampliação da nossa mente em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19. A palavra de Deus diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, vocês não são forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família do próprio Deus. Aleluia mesmo. Dê um sorriso assim, diga um aleluia. Essa é a posição dos salvos. O povo de Deus é considerado concidadão dos santos. E diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo: vocês são membros da família do próprio Deus. Vai insistir conosco nessa ideia? Volta as folhas para trás da sua Bíblia aí um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos lá, deixa o barulho da Bíblia mexer para lá e para cá. Eu sei que eu poderia colocar tudo na tela, mas eu estou fazendo de propósito mesmo. Você folhear a Bíblia e mexer nela é importante para nós. 2 Coríntios capítulo 6. Eu quero ler com você o versículo 16. Veja que texto poderoso. O Espírito Santo começa indagando o seguinte: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Importante isso, somos templo do Deus vivo. Às vezes nós celebramos muitas coisas. Às vezes se a gente disser: vou te dar um aumento de R$1.000 no seu salário, é capaz da gente fazer um barulho importante. Nada contra você celebrar esse tipo de coisa, a doença que foi curada, a festa do casamento do filho, enfim, essas coisas todas fazem parte da vida e devem ser motivos de celebração mesmo, são bênçãos de Deus para a gente celebrar. Mas às vezes a gente faz pouca celebração com esse tipo de informação. Olha que coisa poderosa. Diz assim: nós somos templo do Deus vivo. Templo do Deus vivo. Templo do Deus vivo. Olha o que o Espírito Santo diz sobre a igreja. Não é pouca coisa, irmã. Não é pouca coisa, irmão. A palavra santa, inerrante, infalível, a palavra eterna de Deus, dizer para comedores de feijão como nós: templo do Deus vivo.
E aí o texto prossegue dizendo, como disse o próprio Deus, habitarei com eles, andarei entre eles, serei o Deus deles, e eles serão a minha igreja, o meu povo. Aí eu quero chamar você para lermos o versículo 18, nós vamos pular o 17, e ir direto para o 18, e o texto prossegue dizendo, e eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Vou deixar você agradecer ao Senhor um instantinho aí por essas coisas poderosas que você acabou de ouvir. Elas não dizem respeito a uma classe especial de gente que vem à igreja. A quem canta, a quem prega, a quem ora. Não, não, não. Isso aqui é uma verdade acerca de todo homem e mulher que nasceu de novo pela graça de Cristo Jesus, porque reconheceu Jesus em sua vida. Tem alguém aqui que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão aí. Esse texto diz algo a seu respeito. Satanás está fazendo de tudo na sua finança, de tudo no seu trabalho, de tudo na sua família, de tudo no seu relacionamento, de tudo na sua célula, na sua igreja, no ambiente onde você vive, lá no trânsito. Ele está fazendo de tudo para que essa verdade não ocupe espaço na sua mente e que, ao contrário disso, um monte de preocupações e ansiedades e dissabores e tristezas ocupem espaço na sua mente, porque o dia que Satanás teme, o dia em que nós vamos nos levantar para dizer, sou povo do Deus vivo, Deus habita dentro de mim, sou templo dele, sou filho do Todo-Poderoso. Deus teme o dia em que um ajuntamento como esse vai viver isso de modo encarnado. E aí então, esse texto vai dizendo para mim e para você, dessa honra que nos foi feita, desse privilégio, dessa posição que o salvo em Jesus tem. Nós pensamos nisso na semana passada, lá no Moinho Vermelho, até fizemos uma oração geral de confissão, e disse que naquela ocasião muitas pessoas estavam nascendo de novo, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para o que era seu. O seu aqui é o ser humano e também os hebreus, os judeus daquele momento. Veio para o que era seu. João capítulo 1, 10, 11 e 12 vai dizer isso. E aí o texto prossegue dizendo, mas os seus não o receberam. E aí o texto faz uma abertura maravilhosa e nós estamos agarrados nessa porção. O texto prossegue dizendo, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem transformados em filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Tem alguma filha de Deus aqui nessa noite? Então esse é um privilégio muito grande, e aí eu quero insistir com você como seu pastor, porque às vezes nós não entendemos isso de verdade, e eu vou dizer para você o que já disse outro dia, nós não entendemos isso de verdade, porque às vezes nós estamos assolados pelo medo. É normal o crente ter medo, entretanto a palavra de Deus não nos propõe um medo doentio. Há um texto na palavra de Deus, e o salmista é muito feliz, ele diz o seguinte, no dia em que eu ficar com medo, eu vou crer em ti. Que antídoto poderoso. No dia em que eu temer, eu vou crer em ti. Algo bom para a gente colocar na nossa cabeça, mas não é bem isso que a gente faz. Nós sofremos com o sentimento de abandono, a gente lida com essa orfandade que a gente vive, porque a gente acha sempre que a gente está sozinho. Só quem já passou uma luta muito dura na vida, em algum momento achou que estava sozinho, levanta a mão fazendo favor. Ok, acho que a grande maioria. Alguns ou não passaram luta, ou nunca se sentiram sozinhos no meio da luta. Graças a Deus por você, não se ofenda com a gente não. Porque na nossa caminhada, às vezes, a gente até sabe que a gente é filho de Deus, a gente até sabe que a gente é templo do Espírito Santo, a gente até cita o versículo bíblico que diz assim, nunca te abandonarei, jamais te deixarei, mas a hora que chega a notícia, a hora que chega aquele problema, a gente fica ansioso, o coração fica pulando, e a gente fica pensando, meu Deus, onde é que o Senhor está, que eu estou me sentindo tão sozinho. A gente sabe da mente, mas às vezes não desce para o nosso coração. Nós vivemos como gente que não espera provisão e milagre.
Nós achamos que tudo tem a ver com a nossa capacidade da mente ou com a força do nosso braço. Eu disse hoje de manhã, vou repetir para você aqui nessa noite. Você sabe por que nós não experimentamos muitas vitórias, muitos avanços, muitas provisões da parte de Deus para nós? Porque nós ficamos botando a mão. A gente fala o seguinte: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o meu Pai, eu te amo, um beijo para o Senhor, mas deixa que eu resolvo. Aí fala mal, briga, ou mexe lá no trabalho, ou qualquer coisa assim, pronto, e vira aquela confusão. Estava lembrando hoje aqui, os meus irmãos de farda legendários sabem disso. A nossa posição como legendário é mão para trás, 2 mãos para trás. Não é uma questão só de posição, é um ato. E o ato, com as mãos para trás, nós estamos dizendo, minha mão vai ficar aqui. Porque quem precisa pôr a mão é o Senhor. Eu preciso que o Senhor ponha a mão. E a gente só tira a mão de trás, a hora que a missão fica clara, a hora que nós entendemos que a gente precisa fazer, a hora que o comando é dado. Pronto, até então, mão para trás, controle de ansiedade. Deus está fazendo alguma coisa, louvado seja o nome de Jesus. Nós somos templo, entendemos que somos filhos, mas às vezes vivemos culpados, vivemos abatidos. Tudo porque a gente compreende o termo, tudo porque a gente capta a ideia, mas ainda não desceu para o nosso coração de maneira a que um arrependimento, uma ampliação da nossa mente vá avançando e a gente vai então vivendo outras áreas. Irmãos, já disse isso e eu preciso lembrar isso a você. Deus deseja que a gente se veja como Ele vê a gente. É um propósito de Deus. Ver o valor que Ele dá para os seus filhos. Ver como Ele cuida das suas filhas. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Levante a voz e diga bem alto comigo: eu sou família de Deus. Diga isso. No meio da luta, no meio da tristeza, na enfermidade, na provação, na humilhação, nos desacertos, nas coisas que a gente não consegue, às vezes, cuidar, nas incertezas quanto aos resultados, o filho e filha de Deus consciente, ele está dizendo: eu sou família de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou filha de Deus, desse jeito aqui, com essa coisa tudo levada à breca, confusa, mas o Senhor está cuidando de mim, aleluia. Na família de Deus, cada filha é observada. Eu não sei você, mas às vezes a gente faz algumas coisas para as pessoas perceberem a gente. A gente faz cada besteira, né? Fala a verdade. Tem hora que a gente só faz as coisas para as pessoas perceberem a gente. No reino de Deus você não precisa fazer isso. Deus te percebeu na eternidade passada, com amor eterno te amou, quis te salvar, pagou o preço da cruz do Calvário para você entrar na família dele. Você creu, entrou na família. Os olhos do Senhor estão sobre seus filhos e filhas. Ele observa cada um e Ele intercede por todos. O Espírito Santo está em cada um dos seus filhos. Ninguém é desvalorizado. No reino de Deus ninguém é desprezado. No reino de Deus o Pai não diminui nenhum dos seus filhos. Isso é coisa do Satanás. No reino de Deus, cada filha é honrada e cada filho é honrado. Repita comigo: o pai sabe honrar os seus filhos. Então deixa o pai te honrar. Calma-se. O pai sabe honrar os seus filhos. Ele sabe presentear os seus filhos. Ele sabe fazer esse tipo de coisa. Acalme-se. Respire fundo. O Pai está cuidando da sua família. Ouse acreditar nisso do fundo do seu coração, que isso desça da sua mente para o seu coração. O Pai sabe cuidar da sua família. Abra suas mãos. Abra as mãos, deixe os pesos saírem. Esse tipo de coisa é pesado demais para você. Abra a mão, deixa o Pai levar o seu fardo. Tem hora, irmãos, que nós estamos arrastando um monte de coisa, porque a gente não deixa o Pai levar. Outro dia tinha uma pessoa na igreja, e aí foi feito o apelo, e ela toda encurvada assim, carregando aquele peso. Aí daqui a pouco ela veio, orou, o pastor orou, todo mundo abençoou ela, e ela foi e deixou o peso bem ali. Ai, que maravilha, que bom. E as pessoas oraram, agradece a Deus, Deus removeu o seu fardo, aleluia, muito bem e tal, agora pode ir para casa. Ela fez assim, pegou o peso de novo e pôs no ombro, e voltou para casa.
Isso nós fazemos com muita frequência. Eu e você precisamos aprender a largar os pesos nas mãos de um pai que é poderoso e ele cuida dos seus filhos e filhas. Esses dias eu estava, até comentei hoje de manhã, cheguei aqui na igreja outro dia, uma irmã querida olhou para mim: você estava caminhando outro dia em tal lugar? Eu falei: eu não tenho muito tempo para caminhar, geralmente eu pedalo em casa depois das 11. Mas esses dias eu estava precisando, estava muito tumultuado, saí para caminhar um pouquinho, e ela disse: e você estava orando? Eu falei: estava orando, porque geralmente quando eu caminho, eu estou orando. Mas o que aconteceu? Me fala logo. Aí ela falou: minha filha te viu? E ela falou assim: encontrei o pastor Josimar hoje, vi ele, e em tal lugar, e ele estava orando. E aí ela perguntou para a filha: mas como é que você sabe que ele estava orando? Aí ela falou o seguinte: porque ele estava caminhando assim. E ninguém caminha assim. Mas aprenda a abrir as mãos. Aprenda a colocar os seus pesos no lugar certo. A vida é pesada demais para a gente carregar sozinha. Por isso o Pai se dispõe a ajudar a gente a andar conosco. Bem, a igreja é a família de Deus, seu povo, sua noiva, seu rebanho, seu reino sacerdotal, é raça eleita. Ponto final, acabou. Diga comigo: ponto. E ponto. É isso. Entretanto, nesse espaço de tempo, a igreja, que é tudo isso que a Bíblia diz que ela é, ainda não é perfeita. Nós não estamos glorificados. Pensa em algo abençoado, pensa em algo grandioso, pensa em algo mega importante. Isso é a igreja. Se todo mundo entendesse o valor da igreja, todo mundo ia querer ser igreja. Se os salvos e os membros da família entendessem o privilégio de sermos igreja, nós viveríamos mais leves, nós viveríamos mais abençoadoramente. Seria melhor a nossa vida e o nosso impacto no mundo. O problema é aquilo: nós entendemos de mente, mas ainda não entendemos de coração. Por isso a gente não usufrui de tudo. É muito bom ser igreja. Ser família de Deus é a maior honra que alguém pode receber. Mas pensa que a igreja é algo um tanto difícil. Irmãos, meus 2 avós eram pastores. Meu pai pastoreou a igreja. E eu tenho 54 anos, eu nunca vivi fora da igreja, graças a Deus o Senhor me preservou. Mas como pastor dessa igreja já há 17 anos, e vivendo esse tempo todo aí dentro da igreja, a última vez que eu contei, eu acho que eu tinha 3.265 motivos para sair pela porta da igreja e nunca mais voltar. Por quê? Porque a igreja, e aqui pensando na coletividade, é um ambiente meio complicado às vezes. Ela é tudo isso de bom que a gente já falou, e a gente precisa exagerar toda a ideia de importância e valorização que ela tem, mas pensa em algo imperfeito. É esse ajuntamento dos remidos. Por que é imperfeito? Por que é meio difícil? Porque você está aqui. Você achou que era os outros, né? É sempre assim mesmo. Esse ambiente ele é complicado, irmãos, por tua causa e por minha causa. Não é por causa do Espírito Santo, não. Nós ficamos apontando às vezes, e às vezes a gente saberia apresentar um monte de razão, porque o ambiente é ruim, mas geralmente essas razões são assim, ó, e ela nunca é assim, ó. A imperfeição e a certa ruindade do ambiente, da congregação, tem a ver com cada membro. A imperfeição da igreja, da comunidade local, tem a ver com a imaturidade e a imperfeição das pessoas que estão nela. Não existe igreja local perfeita. Veja as cartas do apóstolo Paulo às igrejas para as quais ele escreveu. Veja as cartas de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, as cartas de João. Veja esses homens trabalhando com um ambiente imperfeito. É maravilhoso. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele escreve assim: aos santos que estão em tal lugar. Depois ele só falta jogar esse povo tudo no inferno. Observe o texto para você ver. É uma posição de santidade, porém é uma necessidade de avanço naquilo que Deus já conquistou. E aquilo era tudo para aquele povo. Jesus ditou 7 cartas. Quantas cartas?
7 cartas, ele faz isso através de João, e só uma não tem repreensão nenhuma. O Senhor olha para a sua igreja, lavada com seu sangue, e ele vai dizer algumas vezes: o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, meu. Várias repreensões. Por quê? Porque ele quer tirar da minha e da sua cabeça a ideia romântica de que esse ajuntamento é um ajuntamento onde tudo vai dar certo e você sempre vai ser bem tratado maravilhosamente. A grande questão da igreja, irmãos, não é se nós vamos decepcionar uns aos outros. A grande questão da igreja é quando. Quantas vezes? E com quanta intensidade? Nós vamos trabalhar esse tema nos próximos dias, nós vamos falar sobre protegendo a igreja, e uma das ideias sobre defender a igreja, proteger a igreja, é diminuir o nível das nossas expectativas nas pessoas, e colocar e aumentar o nível na expectativa no Senhor. 2 causas que eu quero pensar com você, para as coisas serem desse jeito assim, meio ruim, que eu estou tangenciando com você agora. Porque tem sempre gente se convertendo. E à medida que as pessoas vão chegando novas, elas não sabem ainda o linguajar, elas não sabem ainda as coisas, não é? Elas não sabem ainda viver, elas trazem uma série de cargas e pecados e hábitos alheios ao ambiente da congregação, elas estão aprendendo. Isso gera alguma necessidade de adequação, ensino e correção, e isso vai deixando um ambiente assim, não muito perfeito mesmo. Uma igreja madura, ela está dando fruto. E quando ela está dando fruto, ela mantém um ambiente de imperfeição ativo. Porque o tempo todo está chegando gente nova, precisando de ser evoluída e treinada e ensinada para que o nível aumente. Entretanto, a outra razão para que a igreja de Jesus Cristo seja lá um ambiente muito complicado em alguns momentos, é que os membros que estão há mais tempo zelam um pouco pela igreja. Os membros que estão há mais tempo oram pouco. Você pode dizer isso bem alto comigo? Oram pouco. Diga. Não vou nem perguntar como é que foram os seus melhores momentos com Jesus essa semana. Porque infelizmente boa parte da igreja não os tem. Nossos momentos, às vezes, de oração, é aquela hora que a gente vai dormir. Percebeu a gente dormir? A gente vai dormir, a gente meio que deita assim, fala: Jesus, que maravilha que foi esse dia. Muito obrigado, o Senhor é bom, fui. Nós temos perdido a alegria do a sós com Deus. Nós temos perdido a alegria do secreto, onde a gente faz aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Entra lá no seu quarto, fecha a porta, deixa a vida toda para fora, deixa os tumultos para fora, deixa a agenda para fora, fecha a porta do quarto, e o teu pai que vê em secreto, ele vai te observar ali. Irmãos, eu tenho um chamado de Deus para você. Nós precisamos voltar para dentro dos nossos quartos, para o secreto, aquele lugar ali onde nós estamos com o Pai, desfrutando da presença dEle. É necessário que isso seja feito. É importante que isso seja feito, para que os nossos ambientes se tornem melhor. Os crentes precisam ter a marca do tempo a sós com Deus, porque isso vai nos fortalecendo durante as questões da nossa vida. Esse ambiente, de certa maneira, é imperfeito, porque a gente fala muito, a gente condena muito, a gente julga muito, a gente aponta muito. Esse ambiente é imperfeito, porque os nossos jejuns são feitos, às vezes, com nhenhenhen, muxoxos. A gente fica doido para o pastor não lembrar de chamar a gente para jejuar, mas que coisa horrorosa, para que fazer jejum? 10 dias, meu! Ninguém merece. A gente fica pensando nesse tipo de coisa. A gente não tem, às vezes, aquele prazer de entregar ao Senhor a alimentação desse momento. Tudo é teu, é para o Senhor. E eu não vou comer o almoço hoje, louvado seja o nome de Jesus, porque Ele é para a sua glória. Prazer. Nós passamos, às vezes, 10 dias em jejuns aqui, e aí eu preciso chamar a atenção dos pais. Às vezes o pai não jejua, ou às vezes ele jejua e não cuida do filho.
Não, sua criança não precisa fazer jejum, não é disso que a gente está falando. Mas chega uma idadezinha onde ela pode ficar sem comer o chocolate do almoço, por exemplo, a sobremesa. Nós vamos ofertar isso a Jesus juntos hoje. À noite a gente volta a comer. E a gente vai trabalhando o coração dos nossos filhos. Meus pais se sentam ali todo domingo pela manhã, e eu me lembro de aprender a jejuar em casa, vigília em casa, oração em casa, ler a Bíblia em casa. O discipulado era constante na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque muitos pais aqui estão fazendo a mesma coisa. É um investimento poderoso na vida dos seus filhos. Eles vão receber marcas de Deus e o nome de Jesus vai ser glorificado. Às vezes o nosso ambiente não é tão bom, porque nós investimos tempo, recursos e etc. com dó. Diga comigo, dó. Tem que fazer isso mesmo. Precisa dar mesmo. Precisa ser essa hora mesmo. Eu tenho minha vida, eu tenho os meus sonhos, eu tenho minha rotina. Não conta comigo. Meu irmão, responde para mim, por favor. Por que você está conseguindo respirar bem agora? Antes que você fique pensando um monte de coisa errada, eu vou dizer para você por que você está respirando bem agora. Porque o dono do oxigênio deixou. É isso. Então agora, você deveria dizer, oh Deus, muito obrigado. Que coisa maravilhosa, está vivo. Louvado seja o teu nome. Está aqui um pouco do meu tempo. Está aqui o recurso financeiro. Está aqui minha habilidade. Como oferta diante do Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que a minha casa seja abençoada, para que a tua igreja seja edificada, para que o evangelho avance. Às vezes nos falta esse tipo de bravura, de brio. Às vezes nosso ambiente é um pouco mais complicado, porque eu não mostro o fruto do Espírito, eu mostro mais a obra da carne. Às vezes o ambiente de culto, ou de congregação, ou a igreja de Jesus é um ambiente um pouco complicado, porque nós adoramos pouco o Pai. Estava dizendo ontem, numa das reuniões que tive aqui, que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, é um pai e um filho subindo o monte para ofertar um sacrifício, e não tinha o sacrifício. Abraão pega tudo que Deus tinha lhe dado, seu único filho, e sobe para entregar o único filho. A palavra de Deus diz que Abraão não quer ser visto, não tem mais nenhuma testemunha lá, todo mundo fica para trás, olha para os servos e diz, nós vamos subir lá para adorar. A oferta era tudo. Tudo. E aí nós não adoramos tanto o Senhor, porque Ele não está pedindo esse tipo de coisa para nós, não é verdade? Mas aí a gente deixa de viver na nossa vida aquilo que o Salmo 105 diz. O Salmo 105 diz às pessoas o seguinte, todo mundo que adora ídolo, adora imagem de escultura, o Senhor falando da imagem de escultura do seguinte, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas tem mãos, mas não faz nada. Essa é a descrição de Deus acerca dos ídolos. E você percebe o decreto. O decreto é o seguinte, tornem-se semelhantes a eles, todos os que o adoram. É por isso que quando as pessoas são muito afetas à idolatria, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não faz, porque vai se tornando semelhante àquela imagem de escultura vazia que a pessoa fica ali adorando. Percebe a lei? É o seguinte, à medida em que nós então nos convertemos dos ídolos vãos dessa terra e passamos a adorar o Deus vivo, o decreto se aplica do mesmo jeito. Tornem-se semelhante a eles os que o adoram. Por isso que o propósito lá em Efésios diz que o propósito do Senhor é que nós sejamos conformados a imagem de Jesus Cristo. Adoradores de Jesus vão sendo transformados na imagem do próprio Jesus. Esse é o privilégio da igreja. Você deveria glorificar o Senhor aí onde você está. É disso que o Senhor está falando. Então, se agora a gente volta um pouco mais para a adoração, para o serviço, para a generosidade, para a inclinação, para o louvor, para a expansividade, para a pregação do Evangelho, para um coração cheio de esperança no Senhor, e vamos então agora servindo e nos relacionando com o Senhor, a gente vai
mudando na imagem de Jesus Cristo. Essa é a sua honra. Se o quadro é esse, se a gente está vivendo tão pouco, e por causa disso o ambiente vai ficando às vezes meio complicado, se o quadro é esse, o que sobra para nós então? O que nos resta? Eu quero encerrar com você nesses próximos minutos, pensando em algumas atividades nossas. Primeira, o que nos cabe? Nesse ambiente, então, onde muito das coisas da igreja depende de mim, o que cabe a mim? Em primeiro lugar, cabe a cada membro concordar com o Pai. Diga comigo, concordar com o Pai. Por favor, diga mais alto, eu estou muito cansado, preciso de ajuda. Diga, concordar com o Pai. Se o Pai diz que é sua família, é sua família e pronto. Se a igreja universal, assim como este ajuntamento, são importantes para o Pai, é importante para o Pai e pronto, e passa a ser importante para mim também e pronto. Eu começo a concordar com o Pai. Diga comigo, concordar com o Pai. A humildade é a marca dos filhos. O filho tem muita dificuldade, é fato que tem. Mas ele quer tanto honrar o Pai, que ele vai procurando dominar a própria vontade, para inclinar a vontade diante do Pai. Isso é o processo de santificação. A gente vai sendo transformado à imagem dele. Segunda coisa que cabe a cada membro da igreja é a imitação do Pai. Diga bem alto, imitação do Pai. Meus irmãos, o Pai é luz. Seus filhos são luz. Iluminamos o mundo. Não é? O Pai é santo, diga comigo, o Pai é santo. E aí a ordem do Pai para os filhos é: sejam santos, porque eu sou santo. Então os filhos estão procurando viver vida santa. A mentira não tem espaço, as questões sexuais não tem espaço, a avareza não tem espaço, a fofoca não tem espaço. Nós vamos diminuindo o espaço dessas coisas na nossa vida. Por quê? Porque o meu Pai é santo e eu quero ser igual ao meu Pai. A palavra de Deus diz que o Pai é amor, Deus é amor, e seus filhos então vão domando a própria inclinação pelo poder do Espírito Santo para manifestar o amor de Deus àqueles que nem merecem. É isso mesmo? É isso, Senhor? Esse é o comando. É isso que o Pai espera. Efésios 5:1, abre a Bíblia de novo lá, Efésios 5:1, volta lá para Efésios. Você que está em casa, abre a sua Bíblia também, é importante para você continuar participando. Efésios 5:1, a palavra de Deus diz algo poderoso. Todo mundo achou aí? Quem achou pode ler comigo em voz alta, 1, 2, 3 e já. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que coisa poderosa. Vamos parar aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você percebe a graça do texto? O texto é maravilhoso. O texto não é religião, o texto é evangelho. A religião diria assim para você: imite Deus, para você se tornar filho amado. Aliás, boa parte da igreja está querendo fazer as coisas melhor para se tornar alguma coisa diante de Deus. Mas o texto bíblico tira de nós todo tipo de peso e coloca assim um favor, uma graça sobre cada um. Ele diz o seguinte: não imite o Pai, não queira mudar, não queira melhorar para você se tornar um filho amado. O texto diz o seguinte: uma vez que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu único filho para que você tenha o poder de se tornar agora filho de Deus, e agora você creu no Evangelho e se tornou um filho de Deus. Se Deus amou você lá atrás, quando você vivia nos seus pecados, você acha que Ele não ama você agora como filho, é isso? O problema é esse. Essa religião te mata. Então agora, já que o Pai tirou você do império das trevas, pôs você no reino do seu Filho amado, você pode imitá-lo e ter o privilégio de andar com Ele como Ele. Essa é a graça. Deus me ama, Ele é meu Pai, e eu posso imitá-lo então agora. Esse é o prazer da vida do crente. Tem alguém me entendendo aqui, por favor? É só balança a mão assim, só para eu ver se você está vivo aí ainda. Que bom, que joia, você está entendendo.
Isso precisa descer para nosso coração. Você já foi aceita, irmã. Irmão, você já foi aceito. Viva como filho da luz, como servo da luz. Efésios 5, está aí com a Bíblia. Vamos ver 2 versículos abaixo, que é o 3 e o 4. Aí o apóstolo está explicando agora, nessa questão de imitar o Senhor, o que é. Depois você pode ler o texto melhor, eu quero observar esses 2 versículos. Diz o seguinte: vocês fazem parte da igreja. Olha que coisa. Vocês fazem parte do povo de Deus. Versículo 3. Vocês fazem parte da família de Deus. Essa é a ideia contida aí. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual é um comportamento sexual imoral. Isso é um tipo de indecência no vestimento, na fala, na forma de ganhar dinheiro, na forma de tratar os outros. É uma manifestação de avareza ou de cobiça. E isso não deve nem ser assunto de conversa entre vocês. É isso que está dito aí na sua Bíblia? É isso. Olha que coisa poderosa. Nós somos imitadores do Pai. O Pai é santo. Como é que a gente vai viver desse jeito? Eu não vou romper com essas coisas para o Pai me amar. Eu vou romper com essas coisas porque o Pai me ama. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou filha dele, filho dele. Como é que eu vou viver com essas coisas? Não usem palavras indecentes. Não fiquem falando coisas tolas ou piadas inconvenientes, pois estas coisas não convêm aos filhos. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Aliás, você podia dizer uma palavra de gratidão a Deus aí onde você está. Essa é a ideia de arrependimento, um processo onde a mente vai se ampliando e concordando com os céus, porque a verdade dos céus é maior do que a verdade da terra. Em terceiro lugar, o que resta a nós, membros da Igreja de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, concordar com o Pai. Em segundo lugar, a imitação do Pai. Em terceiro lugar, o que cabe a nós? Eu vou propor 3 crenças. A primeira crença é crer que o Pai está agindo. Diga comigo, o Pai está agindo. É maravilhoso, irmãos. Jesus olha a igreja de Laodiceia e ele vê a igreja meio morna. Chama o pastor da igreja, o anjo da igreja, e diz o seguinte: eu tenho um recado para a minha igreja. O Pai está agindo, diga comigo, o Pai está agindo. Ele não está de braço cruzado, vendo a gente bater cabeça, não, ele está agindo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, é um texto bom para você decorar, essa parte, essa porção das Escrituras. Filipenses 1, capítulo 6. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz o seguinte: eu estou plenamente certo. Diga comigo, plenamente certo. Ele não está meio duvidoso. Ele não é nada, ele está convicto. Plenamente certo, quer dizer, não há dúvida nenhuma, não há senão nenhum, não há qualquer questionamento, isso é fato absoluto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O Pai está trabalhando. Me ajuda aí, diga para a pessoa do seu lado: o Pai está trabalhando na sua vida. Não é só o patrão ruim, não é só o ambiente ruim, não, mas o Pai está trabalhando na sua vida. Deus está plenamente comprometido com a sua família e com a sua igreja. Ele pagou caro. E os seus propósitos para o seu povo é amadurecer o povo, ajudar o povo, convencer o povo, para que a sua família seja uma família cada vez melhor, manifestando a graça, o favor, a comunhão, a bênção do Pai, uns para com os outros. Uma placa que deveria ser colocada, aliás, a gente podia fazer uma camiseta para nós aqui em Sião. Está com dizer assim, por exemplo, em obras. Em obras. Tem alguém em obra aqui? Sob obra, não é? Em obras. Você precisa crer nisso. E às vezes a gente pode até colocar assim: cuidado em obras. Não estou perfeito ainda, mas Deus está trabalhando. E eu não estou fugindo do processo dele trabalhar, não.
Não cruzei os braços para dizer, o dia que Deus quiser Ele me muda. Não, 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 porque a ordem é que Ele já me mudou, tirou do império das trevas, mudou para o reino do seu Filho amado. E Ele diz o seguinte: imite, portanto, o seu Pai. É a sua parte, é a minha parte. Os propósitos de Deus para seus filhos e filhas são bons. Então tenha paciência com os demais. Levante sua cabeça, dá uma olhada assim para o lado, dá uma olhada nos irmãos e irmãs. Por favor, faça isso. Tenha paciência com os demais. Esses dias estava numa reunião, alguns obreiros tratando uma questão. E um pastor nos lembrou a todos nós que o obreiro não é nosso, o obreiro é do Senhor. E a palavra diz que é para o Senhor que está de pé, e é para o Senhor que cai. Então o Senhor está trabalhando, e a gente precisa estar atento aos demais. Tenha paciência com você mesmo. Meu irmão, eu não sei você, mas nesse negócio de santificação, tem hora que eu olho para o Senhor e falo: Senhor do céu, não me aguento mais, não tenha misericórdia, não dá para mudar esse negócio, rápido. Tem mais alguém aqui que de vez em quando faz isso? Tem mais alguém que fala assim, sinceramente: Deus, eu não estou aguentando isso na minha vida mais, me ajuda. Tem mais alguém que faz esse tipo de oração? Ok, que bom. Palavra de Deus para você: tenha paciência com você. Inclusive, o Pai não abandonou você, o Pai está trabalhando na sua vida. Comprometa-se com a ação do Pai, não fuja do trabalho do Pai, suporte a ação do Pai, avance pelo caminho de Deus, não fique passivo com os braços cruzados, não, de jeito nenhum. Dê passos em direção a imitar o Pai. Se você sabe que isso é vontade do Pai, se você sabe que isso é certo e agrada o Pai, vá inclinando a sua mente, as suas ações para aquele lado. Às vezes não é simples, não é fácil, mas é a melhor coisa a fazer. Encha-se de esperança. Diga comigo: eu vou me encher de esperança. Os filhos passam a ser responsabilidade do pai da família, e ele vai completar a obra. Eu não sei você, mas o Pai está completamente comprometido com você. É isso. Nos resta crer no Pai e crermos no Filho. Diga comigo: crer no Filho. Hebreus 7, bem rápido agora, você só anota Hebreus 7, 24. Mas Jesus tem um sacerdócio perpétuo e é, portanto, o nosso sumo sacerdote, porque Ele permanece eternamente. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Diga comigo: salvar perfeitamente. Completamente, amadurecidamente, salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, e vive para sempre interceder por eles. Eu não sei você, em alguns momentos da minha vida, me passava o desejo de ter a certeza que alguém estava orando por mim. Em alguns momentos da vida, coisa que eu mais fico pensando: Senhor, alguém podia estar orando por mim. Eu sei que minha mãe ora, meu pai ora, vários irmãos oram, e eu fico assim feliz com o peso de intercessão. Mas preste atenção: se em algum momento você achar que ninguém está orando por você, isso é uma mentira de Satanás para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus vive para interceder como sumo sacerdote pela sua igreja. Você precisa crer nisso. A igreja é maravilhosa, porque Jesus está olhando para as imperfeições dela. Não está atônito, nem assustado, nem passivo. O Pai está trabalhando, Jesus está intercedendo. O próximo versículo de Efésios diz, Efésios 5, né? Versículo 25 e 27, se você quiser anotar aí, diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém igreja santa e sem defeito nenhum. Se você é membro da igreja de Jesus, Deus está trabalhando, Jesus está operando, porque um dia Ele vai apresentar você e a coletividade dos salvos diante dEle, nesse jeito aqui, ó, glorioso, sem mácula, sem ruga, santo e sem defeito. Seu futuro é maravilhoso.
Resta crer no Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo está agindo. Nossa próxima série aqui vai ser sobre a era do Espírito. Se Deus quiser, nós vamos passar alguns domingos lembrando dessa pessoa bendita. Diga comigo, há esperança. Diga bem alto, há esperança, porque o Espírito Santo está agindo. Você só está aqui, irmãos, por obra do Espírito Santo. Você só se inclina para confessar o seu pecado por obra do Espírito Santo. Você só para orar, para ler a Bíblia, por obra do Espírito Santo. Portanto, se você tem alguma dúvida que o Espírito Santo está agindo na sua vida, eu vim aqui para dizer para você, você só está aqui porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. Há um incômodo santo dele em seu favor. Estava lembrando hoje, esses dias isso acontece muito comigo, talvez aconteça com você. Eu estou lá super cansado, às vezes ligo a televisão para ver uma série ou alguma coisa esportiva, só para distrair a cabeça. E aí daqui a pouco passa um pensamento na minha cabeça, fala assim, seria bom você desligar isso aí e orar um pouquinho. Eu penso o seguinte, deve ser o diabo, porque eu estou tão cansado, eu só estou querendo distrair a cabeça. Brincadeira. Eu não penso isso não. Porque o diabo nunca vai falar para você parar o que você está fazendo e orar. Isso é o Espírito Santo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Levanta a mão só com quem já aconteceu. Às vezes você está trabalhando, está lá, pare um pouquinho e vai orar. Já aconteceu isso com você, né? Eu não vou perguntar o que você fez, não. Mas vou te dar um conselho. Obedeça logo. Os céus pararam para te provocar. Que honra! Que honra! Deus chamou a sua atenção. Irmãos, toda vez que a gente olhar a igreja e achar que o ajuntamento não é tão bom assim, a gente precisa se lembrar que a Trindade inteira está envolvida na igreja. O futuro da igreja é maravilhoso. Queria chamar você para você ficar em pé. Queria chamar você para você abrir a Bíblia comigo. Nós vamos encerrar esse tempo. Nesses minutos que tenho, 5 minutos, para ler um texto com você no livro de Apocalipse. Irmãos, a igreja de Jesus, ela está em boas mãos. O fim do livro já foi escrito e não importa o que eu penso da igreja. Não importa quanto já me feri com a igreja. O fim do livro já foi escrito e não importa o que Satanás pensa da igreja. O fim do livro já foi escrito e não importa o que o mundo pensa da igreja. A igreja de Jesus vai comparecer diante do trono de Jesus para reinar com ele para todo sempre. Isso é um decreto. Apocalipse capítulo 5. No capítulo 4, os céus são abertos e João vê o trono de Deus. É descrito o trono, os seres ao redor do trono. E eles agora depositam suas coroas, eles se prostram. A cena é maravilhosa. Se você faz tempo que não leu o capítulo 4, leia hoje antes de dormir ou amanhã, gaste um tempinho lendo o 4. E ele introduz os 5. O 4 então descortina o trono e o 5 avança na visão dizendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e o livro estava todo selado com 7 selos. Vi também um anjo muito forte. Ele proclamava com voz muito poderosa e dizia: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então percebi que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém tinha poder para abrir o livro, e ninguém podia nem mesmo olhar para ele. E eu fui tomado de um choro intenso, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para aquele livro. Enquanto eu chorava intensamente, um dos seres poderosos que estava ao redor do trono, um dos anciãos, me disse: ei, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então olhei e vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, lá no meio dos anciãos, eu percebi de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam uma canção nova que dizia: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, ao redor dos seres viventes e dos anciãos. O número era milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, e eles proclamavam em alto som, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, e eles estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E enquanto eles diziam isso, os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Que cena poderosa! Irmãos, isso é um decreto. Vai ser desse jeito. Todos e tudo vão reconhecer e cantar a honra e a grandeza do Cordeiro. Agora a pergunta é: por quê? Por quê? E a resposta está no texto. Essa multidão unânime, rendida ao Cordeiro, seres celestiais, terráqueos, parte da terra, adorando o Cordeiro. Por quê? Porque diz assim o versículo 9: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste. Diga comigo: com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão contigo sobre a terra. A beleza do Cordeiro e a grandeza do Cordeiro nesse texto tem a ver com o fato de que ele comprou você. Eu vou deixar você encerrar o seu culto hoje, Jesus, aqui. Eu acho que talvez você tenha alguma coisa para dizer para Ele aí nessa hora. Eu vou deixar você dizer um instantinho. Talvez você precise pedir perdão pelos nossos pecados. Às vezes a gente tumultua, a gente não faz bem. Talvez você precise começar pedindo perdão e depois agradecer, porque Deus está comprometido com esse lugar, com essa igreja, com a igreja dele aqui em cima, Assembleia de Deus, ali outras em Maringá. Deus está comprometido em completar a obra que ele começou, e ele vai fazer isso. Por favor, ore um instantinho, eu vou deixar você se manifestar diante de Deus. Talvez você queira fazer o que vários estão fazendo, curvando a fronte. Talvez você queira fazer o que vários estão fazendo, erguendo as mãos, erguendo o rosto para cima e cantando a grandeza e a beleza do Cordeiro. Você pode adorá-lo aí um instantinho. Eu vou deixar você fazer isso. Ele foi morto. Oh, aleluia! O Cordeiro foi morto. Com seu sangue ele me comprou. Comprou outras pessoas. Comprou gente de raças, línguas, tribos e nações. E eles vão apresentar-se diante dele, eles vão chegar diante dele
para reinar com Ele para todo sempre. Se você é filha e filho, se você é da família, esse texto tem a ver com você. O Cordeiro é glorificado por seres celestiais, porque Ele comprou você. Seu futuro é maravilhoso. Pai, perdoa-nos, a gente não vive bem como deveria, mas muito obrigado, porque o Senhor nos colocou dentro do seu povo e o Senhor vai completar a sua obra. É a sua igreja, é o seu povo, nós admiramos o Senhor. Despede em paz o teu povo agora que a gente vai para casa. Por favor, Deus, vamos começar um culto longe uns dos outros, fora desse templo. Que o culto que a gente começa agora, fora daqui, seja um culto que agrade o Senhor, lá na empresa, na faculdade, no trânsito, na família. Pai, ajude-nos, nós necessitamos muito. Aliás, agradecemos muito por tua ajuda e tua insistência conosco. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.